Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas. Na aula de hoje, nós iremos ver, pessoal, um dos fatos aí mais marcantes que aconteceram no século XX, que é a famosa Primeira Guerra Mundial. Ok? Então vamos ver como foi que aconteceu, os motivos, né, como foi que ficou o mundo depois, né, que foi um dos acontecimentos mais importantes que aconteceu aí na história da humanidade, ok? Primeira Guerra Mundial aí para vocês. Qualquer dúvida, só mandar, beleza? Então vamos lá. Para a gente entender por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? Ter sido conhecido como a Grande Guerra, né? Uma guerra gigantesca, pessoal, que vai começar em 1914. Só pegar meu marca-texto aqui. Vai começar em 1914 e vai durar 4 anos, vai até 1918, ok? Então serão 4 anos aí de muita bomba, muita morte, muitas disputas entre as principais nações do mundo naquele período. Mas o que foi que aconteceu? Que gerou essa guerra, que os países começaram a trocar ofensas e bombas e muitas mortes e tudo mais? Bom, vamos lá. O contexto do mundo naquele período era um contexto de países disputarem com outros para ser um mais poderoso que o outro, né? Digamos assim. Então, a palavra que resume bem o contexto do mundo e principalmente da Europa e que gerou a Primeira Guerra Mundial é essa daqui, ó, imperialismo. Ok? Então, a principal causa da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas, ou seja, impérios. O país quer ser rico, quer ter muitas colônias, quer ter muita influência, muita riqueza. Um país querendo ser mais rico que o outro, aí você junta dentro de uma caixinha um monte de país, um querendo ser mais rico que o outro, é claro que vai dar ruim, né? E foi isso que aconteceu. Então, vários países, um querendo ser mais rico que o outro, disputando esse poder e todos juntinhos ali na Europa. Era como se a Europa fosse um barril de pólvora. Só estava faltando ali alguma faísquinha para poder explodir, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem noção da quantidade de brigas e intrigas que tinha entre as nações da Europa. Vocês vão ver aí, ó. Nós temos aqui a França não gostava da Alemanha por causa da Alsácia-Lorena, né? Esse pedacinho aqui em vermelho no mapa era da França. E a Alemanha tinha pegado, né, em uma guerra que aconteceu há alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial. Então ela já tinha uma intriguinha aí. Aí você pega a Inglaterra, também não gostava da Alemanha. A Inglaterra era o país mais rico do mundo naquele período. E a Alemanha era o país que queria ser o mais rico do mundo. Então já tem a rixinha entre eles aí. Inglaterra e Alemanha disputavam os mercados consumidores. Eles queriam que a Índia, a China, a África comprassem os seus produtos. Então, eles brigavam por essa influência, né, por mercados consumidores para suas fábricas. Né? A Alemanha e a Inglaterra eram os países que tinham, digamos assim, mais indústrias no mundo. Então, se você tem muita indústria, você tem que ter quem compre o que você produz, senão suas indústrias vão se acabar. Né? Não adianta você colocar uma coisa para vender e você não ter compradores. Então a Inglaterra e a Alemanha não se gostavam por causa dessa briga para ter o maior comércio. Aí você pega aí Sérvia, Império Austro-Húngaro. A Rússia também brigava com o Império Austro-Húngaro. A Rússia também brigava com a Alemanha. Por quê? Essas três brigas aqui, Sérvia, Império Austro-Húngaro, Rússia, Império Austro-Húngaro, Rússia e Alemanha, todas elas aconteceram por um único motivo. A região dos Balcãs. A região dos Balcãs. Bruno, que região é essa aqui? Essa rua de país está se matando. Essa região aqui, pessoal. Aonde antigamente foi a Grécia Antiga. E atualmente é uma parte da Grécia. Né? Digamos que a Grécia seja aqui. Então, essa região aqui que une a Grécia, a Bulgária, a Romênia, Sérvia. Né? Essa região aqui que eu estou pintando, ela era uma região muito disputada, né? Muito disputada. Para começar, tinham duas potências que queriam a influência nessa região. A primeira delas era a Rússia. Então, a Rússia
queria ser um país que dominasse as nações daqui, a outra era a Alemanha. Então você tem duas grandes potências, Rússia e Alemanha, querendo influenciar a região dos Balcãs. E na região dos Balcãs você tem o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, que eram inimigas. Então, observe aqui que eu coloquei alguns países em verde e alguns países rosa. Por quê, pessoal? Aqui mostra os dois times dessa jogada aí. Esses países em verde, né, odiavam os países em rosa. Mas observe, Bruno, e essa linha vermelha que está passando aí, pessoal? A Alemanha, ela tinha um sonho de fazer uma estrada de ferro que ligasse a capital da Alemanha, Berlim, até Bagdá, né? Até Bagdá, a capital do Iraque. Só que para fazer essa estrada de ferro, você passa por onde? Por dentro da Sérvia. Você passa por dentro dessa região em verde aqui. Então observa. A Alemanha está de rosa. Ela quer chegar até esse outro pedacinho que está de rosa. Mas no meio do caminho tem o quê? Um país inimigo, a Sérvia. Então é por isso que tinha também muitas intrigas aí, muita briga por essa região. A Alemanha queria dominar essa região dos Balcãs para poder fazer essa estrada de ferro até Bagdá. Aí você fica, Bruno, e o que é que tem em Bagdá para eles quererem fazer uma estrada de ferro? Petróleo. Região do Iraque, região do Oriente Médio, pessoal, é a região onde tem mais petróleo no mundo. As maiores postos de petróleo do mundo estavam lá. Então a Alemanha queria esse petróleo. Só que para fazer essa bendita estrada de ferro, ela teria que dominar aquela região dos Balcãs para poder passar com os trem lá. Porque se não dominasse, a Rússia e a Sérvia jamais iria deixar a Alemanha passar um trem ali para pegar petróleo e ficar mais rica e poderosa. Então, a região dos Balcãs, pessoal, ela é como se fosse o verdadeiro motivo mesmo assim, o causador da Primeira Guerra Mundial. Tinha os países brigando entre si, mas aonde vai explodir a faísca que vai gerar a guerra vai ser nessa bendita região dos Balcãs. Por quê? Todo mundo queria ela. Todo mundo queria essa região dos Balcãs, né, por interesses comerciais e imperialistas. Beleza? Então, além da briga pelos Balcãs aqui, entre Rússia, Império Austro-Húngaro e Alemanha, né? Observa aqui os dois times, ó, o time rosa, né, e o time azul. Também tinha outras disputas. A França era brigada com a Itália, né, por causa da Tunísia, que é um país que tem lá na África. E a Itália também era brigada com o Império Austro-Húngaro, né, porque queria Tirol, Trentino e Istria, que eram ilhas, né, que eles brigavam. O Império Austro-Húngaro dizia que era deles, a Itália dizia, não, essas ilhas são nossas, né? Enfim. Ok? Então, a Europa era um balaio de gato. A Europa era uma novela das 9, né? Novela das 8, com muita gente disputando poder e influência. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber para entender a Primeira Guerra Mundial é isso, é que a Europa ela vivia um período de muita disputa. Muita disputa. Um país querendo ser melhor do que o outro. Beleza? Entendido isso, vamos para frente. Ó, sobre a região balcânica, né? A região dos Balcãs, que eu falei tanto. Né? Região dos Balcãs. Lá existiam dois timezinhos, né? Vocês viram que, voltando aqui, ó, vocês viram que tinha os países verde e os rosa. Eles defendiam vários interesses. E nós vamos chamar esses interesses de pan-eslavismo ou pan-germanismo. Ok? Então, o que significa pan? Pan quer dizer união, todos. Né? Então, existiam ali, pessoal, defendido pelos russos, o pan-eslavismo. Os russos queriam o controle daquela região, porque eles diziam que os russos são um povo eslavo. É uma etnia antiga. Os russos diziam, nós somos eslavos. E a região dos Balcãs tem eslavos. Então a gente quer aquela região para unir todos os povos eslavos. Aí a Alemanha, né, que é o povo germânico, disse, né, mas ali também tem povos germânicos. E nós alemães queremos dominar os Balcãs para unir todos os germânicos. Aí ficou aquela briga. Pan-eslavismo, né, liderado pela Rússia, e pan-germanismo, liderados pela Alemanha, ok? Então, por isso que eu sempre falo muito na região dos Balcãs, porque ela foi a verdadeira causadora aí que
iniciou a Primeira Guerra Mundial. Mas até então, antes da guerra, né, o que os países estavam fazendo? Quando eles perceberam que estava tendo muita disputa, né? Ei, o país tal tá ficando muito rico, vamos correr atrás, vamos ficar mais ricos que eles e tudo mais. O que aconteceu? A famosa paz ou pax armada. Bruno, o que significa pax armada? Pessoal, significa o seguinte: nós não estamos em guerra, mas nós estamos preparados para ela. Paz armada foi o movimento em que os países ainda não estavam em guerra, a guerra não tinha começado, mas eles estavam se armando, construindo um monte de arma, avião, tanque, bomba, bazuca, bala, metralhadora, tudo. Estavam se armando até os dentes para uma possível guerra. Então a Europa estava em paz, antes de 1914, a Europa estava em paz. Mas ao mesmo tempo que estava em paz, ela estava super armada, porque eles estavam sentindo que ia dar ruim, que a qualquer momento uma grande guerra poderia acontecer. Então, os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, nós chamamos de Pax Armada, porque eles estão em paz, Pax é paz em latim. Eles estão em paz, mas estão preparados para a guerra, ok? Então, Pax Armada é isso aí. Outra coisa que eles fizeram para se fortalecer e se preparar para uma possível guerra foi a formação das alianças, as alianças militares, ok? Eles vão formar várias alianças, ok? Né? E as principais delas aí é a Tríplice Aliança, de um lado, e contra a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, ok? A Tríplice Entente. Isso aqui, pessoal, foram apenas formação de 2 times. Eles simplesmente resolveram formar 2 times. Observa aqui no mapa anterior que eu mostrei. Vocês estão vendo aqui que tem 2 times. Tem um de rosa e tem um de verde. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente foram esses 2 times aqui, formados, né, de maneira oficial. Então eles se uniram. Os times que defendiam o pan-germanismo formaram a Tríplice Aliança. O time que defendia o pan-eslavismo formaram a Tríplice Entente. Né? Quem eram os países principais da Tríplice Aliança? A Alemanha, a Áustria e a Itália. Ok? Quem era o time principal da Tríplice Entente? Os países: a Inglaterra, a França, a Rússia. Bruno, vai sempre ser assim? Não, preste atenção. Ao longo da guerra, algumas coisas mudaram, só para você ter noção. A Rússia vai sair da guerra em 1917. A Itália vai mudar de lado. Né? Então, tudo é dinheiro, tudo é interesse. Né? Então, se você está num lado, está vendo que vai perder, você pode ir para outro. Enfim. O Brasil vai entrar na guerra. Né? Você tem noção, os Estados Unidos, enfim. Mas isso a gente vai ver ao longo da aula. Então, mas no começo era assim. Como eles tinham muitas inimizades, a briga estava muito grande, eles resolveram fazer alianças. Qual era a lógica dessa aliança? Se você mexer comigo, eu tenho um monte de amigo meu que vai atacar você. Então a lógica era essa. Tem até uma frase aqui: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Se a Alemanha, a Áustria e a Itália não gostavam da Rússia, então se esses 3 aqui atacassem a Rússia, a Inglaterra e a França iriam atacar eles também. Por quê? Porque eles atacaram um amigo. Né? É aquela velha coisa, né? Uma mão lava a outra. Tá eu e meu irmão aqui, vem 2 rapazes e atacam meu irmão. Vou ficar parado? Não. Se eu e meu irmão temos uma aliança, eu vou atacar aqueles 2 caras que atacaram meu irmão. Então a lógica era essa. Né? Mexer com meus amigos aqui é peia. Então a Europa ficou dividida em 2 times agora. De um lado, um liderado pela Alemanha, a Tríplice Aliança. De outro lado, um liderado pela Rússia, a Tríplice Entente. Se um país da Entente mexesse com um país da Aliança, toda a Aliança iria atacar. E vice-versa. Simples de entender. Eram 2 times, se um mexesse com o do outro, o resto vinha bater nele. Ok? Então vamos para frente. Ó, aqui era a Europa, né, antes da guerra e das alianças militares. Aqui é a divisão dos países. Áustria-Húngara
era um grande império, tem o Império Otomano que vai acabar aí com o final da guerra. Mas você observa aqui, pessoal, que aqui nós já temos os dois times divididos. Em Róseo, nós temos a Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia, isso aqui era um time. E no meio da Europa, aí você tem Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, o outro time, a Tríplice Aliança. Bruno, por que a Itália está arriscadinha? Porque a Itália depois vai mudar de lado. É aquele velho amigo que vira a casaca, vai pular do inimigo, ok? A Itália vai mudar de lado durante a guerra. Então tá aqui os dois times, ó. A Tríplice Entente, Rússia, Inglaterra e França, e a Tríplice Aliança, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Então tem dois grandes times aí, né? Dois grandes times aí na Europa e só falta uma faísquinha para fazer eles iniciar esse conflito, beleza? Ó, tá aqui a bandeira, né, das duas alianças. A Tríplice Aliança, tá aqui a bandeira deles, ó, e tá aqui a bandeira da Tríplice Entente, né? A Francinha, a Inglaterrinha e a Rússiazinha, né? As bandeirinhas aí, até a Bélgica também. Enfim, elas não só tinham 3 países não, viu? Elas tinham vários, mas a gente só fala nos 3 principais que lideravam essas alianças. Ó, então, temos a Europa, tem 2 times, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Eles se odeiam, mas não começam a guerra por quê? Porque tá faltando aquele empurrãozinho, né, para a guerra começar. É aí que vai ter o bendito empurrãozinho. Vamos para cá, ó. A causa imediata, o que fez a guerra começar, o que fez aquele barril de pólvora, que era a Europa, estourar, e a primeira grande guerra começar, foi o que eu vou mostrar agora para vocês, pessoal. Esse rapaz aqui, o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua bela esposa, né, a princesa Sofia, eles eram, pessoal, do Império Austro-Húngaro. Eles eram do Império Austro-Húngaro. Lembrando que o Império Austro-Húngaro, a Áustria era inimiga da Sérvia. E olha o que esse cara fez. Ele e a sua esposa foram até a Sérvia, que era um país inimigo, mas ele foi lá fazer um acordo de paz. Ele disse, oh, vamos lá na Sérvia para acabar essa confusão. Vamos lá na Sérvia, né? E aí o que eles vão fazer? Eles vão até a Sérvia para fazer um acordo de paz. Depois que eles fizeram esse acordo de paz para acabar as brigas naquela região, eles vão sair em um carro, né, um carro aberto, sem capota. E esse estudante aqui, esse rapaz aqui, ó, Gavrilo Príncipe, ele era de uma organização secreta chamada Mão Negra, que eles odiavam as pessoas do Império Austro-Húngaro. E aí quando ele soube que o príncipe e a princesa estavam lá, ele disse, rapaz, ó, o filho do rei do Império Austro-Húngaro está aqui. O que eu vou fazer? Vou matar ele. Gavrilo Príncipe teve a infeliz ideia de matar o príncipe, né? E infelizmente isso aconteceu. Lá na cidade de Sarajevo, na Bósnia, né, lá dentro da Sérvia, Gavrilo Príncipe vai sair no meio da multidão, enquanto o príncipe e a princesa desfilavam em um carro, vai saltar no meio da multidão e disparar um tiro no príncipe e um tiro na duquesa Sofia, e ambos irão morrer. Ok, pessoal? As últimas palavras do príncipe foram, isso não foi nada. Ora, não foi nada. Gerou uma guerra que matou milhões de pessoas, né? Então, Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado numa cidade, né, que era inimiga do seu povo. Até aí tudo bem. Ó, vamos aqui para esse mapa, o mapa anterior, só para vocês entenderem melhor. Esse aqui, ó. Francisco Ferdinando era o império, arquiduque aqui do Império Austro-Húngaro. Vocês estão vendo que ele está no time amarelo. Para onde é que ele foi? Ele veio aqui para a Sérvia, que é do outro time, o time rosa. Então é a mesma coisa que você sair para tomar um café na casa do seu inimigo e esperar que não dê nada de errado. Ele foi para a casa do inimigo, foi para a Sérvia e foi assassinado. E aí, meu povo? Não tem como segurar não. Como é que você me deixa matar o meu príncipe? O Império Austro-Húngaro deve ter pensado. Como é que vocês deixam um maluco de um estudante matar o príncipe do meu império? Aí eu não preciso nem dizer que vai começar a guerra, né?
Então, você vai na casa do seu inimigo e seu inimigo permite que você seja assassinado. E foi isso que aconteceu, né? Francisco Ferdinando foi assassinado juntamente com a Duquesa Sofia. E aí vai começar a guerra. Por quê? Lembram das alianças? Se você mexer com um, você está mexendo com todos, né? E aí a Alemanha, como é? Vocês deixaram matar o príncipe Francisco Ferdinando. A Alemanha vai entrar para defender o Império Austro-Húngaro. A Rússia dizer: é o que, Alemanha? Você vai defender, vai atacar a Sérvia? Vou entrar também na briga. E aí, quem estava nas alianças começa a entrar na guerra e a guerra se torna a Primeira Guerra Mundial por causa disso. Observe, pessoal. Essa guerra poderia ter sido só entre Império Austro-Húngaro e Sérvia. Poderia, porque começou só com eles dois. Mas ela só se tornou mundial por causa da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, né? Porque se mexeu com um, mexe com todo mundo. Como a Sérvia mexeu com o Império Austro-Húngaro, a Alemanha entrou na briga, a Rússia entrou na briga, a Itália entrou na briga, a Inglaterra entrou na briga, aí começou. E aí a guerra se tornou mundial. Uma guerra que deveria ser entre apenas dois países se tornou uma guerra continental, porque envolveu até o Japão. Até o Japão estava lá no fim do mundo, entrou na guerra contra a Alemanha para tomar umas colônias que a Alemanha tinha lá no Pacífico, né? Ok? E aí começa a guerra. Então, a gota d'água, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi a morte de Francisco Ferdinando, ok? A morte de Francisco Ferdinando foi o principal motivo, o que causou, né, o estopim que fez a guerra começar. Não se esqueçam disso. Isso aqui já foi cobrado até em Enem. O arquiduque Francisco Ferdinando, né, o atentado de Sarajevo foi o que gerou o início da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente chega na guerra, na bendita da guerra. Okay? A guerra ela é dividida em fases, pessoal. E a primeira fase dessa guerra, né, logo no início, nós vamos chamar de guerra de movimento. Então, a primeira fase da Primeira Guerra Mundial é a guerra de movimentos. Ok? Por que guerra de movimento? Porque foi o período, pessoal, que nem teve troca de tiro praticamente. Foi o período em que os exércitos marcharam até os lugares onde eles iriam guerrear. Então, foi um período de preparação, né? Vamos montar aqui o exército, vamos organizar quem é o comandante, quem é o general. Eles organizaram todas as tropas, né? E assim posteriormente começar a troca de tiro. Então o primeiro ano da guerra foi um período bem parado, era só as tropas marchando e se organizando para começar a guerra, beleza? Então a primeira fase da guerra, da Primeira Guerra Mundial, a gente chama de fase ou guerra de movimento. Praticamente não houve batalhas, foi a época dos preparativos, né, das estratégias e dos arsenais. Depois da primeira fase, que começou o trinete de bala, aí vai começar a segunda fase, né? Que vai de 1915 até 1918, que é o último ano da guerra. Se a primeira fase é a fase de movimento, a segunda fase é a fase onde as tropas vão ficar mais paradas. É a fase das trincheiras. A famosa guerra de trincheiras, né? Então, primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Guerra de movimento. Segunda fase, guerra de trincheiras. E o que eram as trincheiras? Eram valas, eram uns buracos enormes, caminhos cavados na terra, onde os soldados ficavam lá embaixo, escondidos, né? Então o inimigo não podia ver e atacar eles, atirar neles, porque eles estavam todos dentro dessas valas, né? Dentro desses caminhos aqui. Então, olha, observe aqui essas imagens. Está aqui uma trincheira, pessoal. Os soldados ficavam aqui embaixo. Então foram cavados milhares e milhares e milhares de quilômetros de trincheiras na Europa durante a guerra. Tinha delas que eram enormes, tinha delas que tinha enfermaria, quarto, escritório para os oficiais fazerem reunião, decidir estratégia, tinha delas que tinha cozinha, banheiro, né? Era um negócio muito ruim, porque também tinha muito sapo, muito rato, piolho, carrapato, pulga. Então, a situação dos soldados na Primeira Guerra Mundial era muito complicada, pessoal. Você não tem noção o quanto era complicado ser um soldado e viver em uma trincheira durante a Primeira Guerra Mundial. Faltava água, faltava higiene, faltava alimentos, né? E a todo momento você podia ser atacado pelo seu inimigo, ok? Então,
A época das trincheiras foi a parte mais violenta da Primeira Guerra Mundial. Grandes percas nos dois lados, né, dos dois blocos, tanto a Tríplice Entente como a Tríplice Aliança, com grande paridade entre os países que estavam brigando, beligerantes, que estavam brigando. Mas aí vai acontecer um negócio muito interessante na Primeira Guerra Mundial. Tá lá os dois times se matando, Tríplice Entente e Aliança, e tome bala, tome bomba, né? O que vai acontecer? Em 1917, a Rússia vai sair da guerra. A Rússia, sim, é um dos países principais que fez a guerra se tornar mundial, vai sair da guerra. Por quê, pessoal? A Rússia começou a passar por um processo de revolução interna. A Rússia começou a passar por um processo de mudança interna, que a gente chama de Revolução Russa, que é um assunto para uma outra aula. Então, como eles estavam na Revolução Russa e ao mesmo tempo da Primeira Guerra Mundial, o povo estava morrendo de fome. Muitas vidas morrendo. Era uma guerra mundial fora do país e dentro do país uma revolução em que o seu rei, o seu czar, foi até morto. Então, o que é que acontece? Eles resolveram ficar só em um movimento. Não temos condições de ficar na Revolução Russa e na Primeira Guerra Mundial. Vamos ter que escolher um. E aí, como eles estavam levando muito fumo na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava tendo muitas vitórias sobre a Rússia, eles resolveram sair da Primeira Guerra Mundial e ficar vivendo só a Revolução Russa. Cuidar do dever de casa. Vamos só ajeitar aqui a Rússia e deixar os outros países se matar, né? E aí, eles assinaram um acordo com a Alemanha para poder sair da guerra. É o Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk, né? Foi o tratado que permitiu a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial devido à Revolução Russa. A Rússia saiu, mas entrou um time aí na Entente para substituir a Rússia. Quem foi? O famoso Estados Unidos da América. Os Estados Unidos entra na guerra, pessoal. Pegou a Europa já toda arrasada. E os Estados Unidos, fortalecido, com um exército bem treinadinho, muitas armas. Então, ele vai entrar e ele vai entrar para ganhar. Depois que os Estados Unidos entram na guerra, né, a Entente vai ser vitoriosa. A Rússia estava enfraquecida, saiu, entrou um cara, um aliado aí muito forte, que foi os Estados Unidos. Okay? Mas por que os Estados Unidos entrou na guerra? Vários motivos. Né? Para recuperar o dinheiro que estava emprestando aos países da Tríplice Entente. Os Estados Unidos não estava na guerra, mas estava só vendendo coisas para a Europa. E emprestou muito dinheiro. Aí pensaram, a Tríplice Entente está pegando dinheiro emprestado. Se eles perderem, como é que eles vão pagar esse empréstimo? Eita, já sei, eu vou entrar na guerra para ajudar eles a ganhar. E se eles ganhar, eles vão ter dinheiro para pagar as dívidas que contraíram comigo, ok? Então, basicamente foi isso, para recuperar os empréstimos, né, que eles tinham feitos aos países da Tríplice Entente e também, né, o afundamento de navios por alemães. Alguns navios americanos que estavam levando pessoas e produtos para a Europa foram afundados por submarinos e navios de guerra da Alemanha. Aí os Estados Unidos ficou com raiva. Então a gente vai entrar na guerra mesmo agora. É agora que a gente entra mesmo. Então, depois dessas duas alterações aí, depois que a Rússia saiu da guerra e os Estados Unidos entrou, né, e o Brasil entrou também aí, em 17. Bruno, o Brasil entrou por quê? Porque teve navios afundados também por submarinos alemães. O Brasil teve vários navios afundados. Aí o Brasil ficou com raiva e declarou guerra contra a Alemanha. Qual foi o papel do Brasil aí na guerra? Envio de enfermeiros, de remédios, né? Pastorar o Estreito de Gibraltar. Então o Brasil teve um papel até um pouco, digamos assim, discreto. Ok? Não foi um participante ativo, mas ajudou, né? Com remédios, com médicos, enfermeiros e também pastorando o Estreito de Gibraltar. Beleza? Então, depois das mudanças de 1917, em 1918, a Tríplice Entente, né, que tinha França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, entre outras nações, vai ganhar a guerra. A Primeira Guerra Mundial é vencida pela Tríplice Entente. Beleza? Consequências da guerra aí. 13 milhões de mortos. 13 milhões de mortos. E tudo começou com um arquiduque assassinado. Né? Os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo. Graças à Primeira Guerra Mundial, vai se tornar o país mais
poderoso do mundo, mais rico, né? E no Tratado de Versalhes, né, vai ser feito um documento aí, o Tratado de Versalhes. É no Tratado de Versalhes, pessoal, que a gente vai ter a punição para a Alemanha. O Tratado de Versalhes foi um documento que marcou o final da guerra. A guerra acabou, quem foi que ganhou? Foi país esse. Quem foi o culpado aí? A Alemanha. A Alemanha foi acusada de ser a principal culpada pelaquela guerra ter acontecido. E aí os castigos sobre ela vão ser pesados. Observa aqui, ó. A Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena à França, né? Teve que perder todas as suas colônias. Onde a Alemanha tinha uma colônia no meio do mundo, ela teve que entregar. Perdeu 1/7 do seu território para outras nações, né? Teve que pagar milhões para os países vencedores. Aqui entra o Brasil também recebeu um pedacinho desse bolo. Teve que ter o exército limitado a apenas 100 mil homens, ok? Não pôde mais fabricar navios de guerra, tinha que fazer só navio normal para transportar produtos. Não podia mais se unir novamente com o Império Austro-Húngaro, né? A Áustria não podia mais ter alianças militares, né? E aí, meu povo, o que vai acontecer na Alemanha? Uma crise econômica gigantesca. Gigantesca. Fome, miséria, desemprego. Olha, a Alemanha viveu um período, pessoal, muito complicado, muito crítico, depois da Primeira Guerra Mundial, por causa dessas punições que aconteceu. Estava destruída por bomba e, além das bombas, teve que pagar indenização milhões de indenização a vários países, ok? Esses efeitos aqui, essas punições da Primeira Guerra Mundial sobre a Alemanha, quando a gente estiver vendo a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que o motivo da Segunda Guerra Mundial foi esse finalzinho aqui da Primeira. Porque a Alemanha nunca vai esquecer desses castigos. Vai criar um espírito de se vingar. A gente chama esse espírito de se vingar de revanchismo alemão. E é esse revanchismo alemão que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, quando um infeliz chamado Adolf Hitler assumiu o controle da Alemanha. Mas isso a gente vai deixar para depois. Para nunca mais acontecer uma guerra no mundo, as grandes nações formaram a Liga das Nações. A Liga das Nações. Era como se fosse a ONU. Vamos tentar resolver os problemas do mundo no diálogo, né? Não deu certo, tanto que ela se acabou. Por quê? Porque alguns anos depois, o que vai acontecer no mundo? A Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de Primeira Guerra Mundial. Não se esqueçam, o motivo, o imperialismo. Aí nós temos duas fases nela. Fase de movimentos, depois fase de trincheiras. A partir de 1917, que sai a Rússia, entra os Estados Unidos, a Tríplice Entente vence a guerra e aí a Alemanha vai ser a principal culpada e punida por esse movimento, que teve aí mais de 13 milhões de mortos. Ok? Então, um forte abraço.